Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14. Aleluia, o nosso Deus está presente. Senhor amado, nós queremos mais de Ti. O que nós viemos buscar hoje não foi uma cura ou a solução de um problema, mas nós viemos buscar a Deus. Deus vivo e verdadeiro. O que nós queremos é mais do Senhor, da plenitude do Espírito Santo em nós. Senhor, nós queremos, meu Deus, que o nosso viver seja tão somente Teu, a nossa meditação ao Teu respeito que seja suave, como disse o salmista, Senhor, que seja constante. Queremos viver para Ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Senhor amado, queremos que o nosso coração seja dominado pela paz do Senhor. Glória a Jesus. Queremos viver intensamente a vida do Senhor. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do unigênito Filho de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, venha operar com poder. Senhor amado, opera nessa noite, sacia nossa sede. Fala abundantemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Glória a Jesus. Mateus 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus lhes disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Qual o versículo? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ele ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Qual o versículo? Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus.
E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Senhor amado, manifesta este poder, o mesmo poder que houve em Cristo Jesus, que operou essas maravilhas e o fez ressuscitar dentre os mortos. E o Senhor Jesus está presente conosco pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. Senhor, manifesta este poder e opera as tuas maravilhas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, é fácil ser crente, ler textos conhecidos como estes que lemos, sabê-los até de cor, saber até o que os pregadores costumam dizer sobre eles, as implicações mais simples do texto. É comum, é simples isto, mas também é fácil saber isto e continuar sem fé, continuar sofrendo, continuar sem ter comunhão com Deus, distante do Senhor, sofrendo com as aflições da alma e com a falta de fé. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 4:20, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Irmãos, eu posso assim ficar fazendo altas digressões filosóficas e teológicas sobre o fato de Jesus ter andado por cima das águas, ou Pedro ter tentado e ter afundado. Mas o que Deus quer é que nós andemos por cima das águas e por cima dos problemas e vençamos. É fácil ficar falando sobre um episódio isolado no qual eu não vivi, que aconteceu há 2000 anos, que eu já sei o começo, o meio e o fim. É fácil ficar assim, trocando ideias e assuntos e falando palavras empoadas, mas o difícil é viver. Irmãos, é fácil ficar falando sobre a cura do leproso, falando sobre Jesus que curou o leproso. O difícil é você orar por um leproso e ele ficar curado. É isso que o Senhor quer. É isso que é vida cristã. Irmãos, a vida cristã não é ter um livro só para a gente ficar se distraindo assim, para todo culto ficar falando um pouco daqui, um pouco dali, e cada um vive a vida do mesmo jeito, do jeito que vai dando, vai empurrando assim com a barriga, tudo um horror. Não. Fala para assim, não. Irmãos, Jesus é real. Jesus é verdadeiro. Jesus é vivo. O Deus que nós cremos, Ele morreu, ressuscitou, está vivo, está hoje entre nós, está aqui. Mateus 28:19, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Jesus disse em Mateus também, Mateus 16, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Diz a palavra no Salmo 145, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Diz o Salmo 34, porque essa palavra está muito junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua língua se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Em Romanos capítulo 10, Isaías 53 diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, e um como de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Ele foi moído pelas nossas transgressões, partido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o final diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que o Senhor lhe dará a parte de muitos, e com os poderosos repartirá os despojos, pois que derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e pelos transgressores intercede. Diga glória a Jesus. Irmãos, quem creu na nossa pregação? Irmãos, hoje o Senhor quer nos falar sobre fé, sobre crer em Jesus. Irmãos, Jesus é um Deus vivo e verdadeiro que está presente, que Ele multiplicou pães no passado, Ele multiplica pães hoje, andou por cima das águas no passado e faz isso hoje, e faz isso na vida de todo aquele que crê, porque Jesus disse em João 14: as obras que eu faço, vós as fareis ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Em Marcos 15 diz: esses sinais seguirão aos que creem. Diga glória a Jesus. Irmãos, não adianta saber a história da multiplicação de pães e ter um problema em casa para resolver, que está faltando alguma coisa, morrer de ansiedade, ou morrer de revolta, porque esse mundo é tão injusto, ou ficar falando do patrão que paga o salário muito baixo, ou besteiras do gênero. Não adianta saber o texto da multiplicação de pães e não vivê-lo. Se está com problema, o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai fazer o que Ele já fez no passado. Na casa do justo há um grande tesouro, mas dos frutos do ímpio há perturbação. Se você está com falta de alguma coisa, Jesus vai multiplicar. Diga glória a Deus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas Ele tem todo o poder. Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não tem o que o Senhor não faça. O anjo perguntou para Sara: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Irmãos, o Senhor pode realizar todas as coisas em todos os lugares e para todas as pessoas. Diga glória a Jesus. Irmãos, e esse é o nosso Deus. Irmãos, o que as Escrituras dizem que nós precisamos crer. Estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Crer em Jesus. Irmãos, quando Jesus esteve na terra, o que Ele requeria das pessoas que crescem. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ali em João capítulo 11, às irmãs de Lázaro. E dela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. De Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, chamando-o de entre os mortos. Irmãos, crer. Jesus falou para aquele oficial do rei em João capítulo 4: se não virdes sinais e milagres, de maneira nenhuma crereis. E daí o homem queria que Jesus fosse curar o filho, e Jesus disse: vai, teu filho vive. E o homem foi embora sem a presença física de Jesus, mas crendo na palavra que Jesus disse. E a hora que chegou, perguntou assim: quando que o menino foi curado? E disseram: ontem, à hora 7ª. E ele se lembrou que foi naquela mesma hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive. Irmãos, ele não precisava da presença física de Jesus, ele cria na palavra de Jesus Cristo. Jesus disse a Tomé em João capítulo 20: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, o Senhor quer que nós creiamos no Senhor para todas as coisas, para todas as horas, para todas as soluções. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de fé. Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Judas escreveu na sua epístola: exorto-vos a que combatais pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas versículo 3. Irmãos, combater pela fé
Paulo disse em 2 Timóteo 4,8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo disse em 1 Timóteo 6: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Diga glória a Jesus. Irmãos, combater pela fé, porque existem muitas oposições a esta fé. Em 1 Timóteo 6 diz assim: as oposições da falsamente chamada ciência. Muita coisa que quer se opor à fé, dizendo que isso é loucura, dizendo que isso é coisa de gente fraca, dizendo que fé é fuga, coisa de gente que não quer enfrentar, que fé é coisa de gente que não tem confiança em si mesmo, gente que não tem personalidade própria, e conversas bobas do gênero. Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz em Hebreus capítulo 11. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas oposições da fé. Nós recebemos muitas influências. Nós vivemos no mundo, no meio de pessoas do mundo que têm uma visão secular. E ficam nos perturbando e ficam nos cercando. E querem mitigar a nossa fé. Salmo 4 diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Pois multiplicaste a minha alegria mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Diga glória a Jesus. Irmãos, as pessoas que nos cercam sempre querem nos puxar para baixo. Irmãos, é programa televisivo, é noticiário. A situação está ruim, é violência, é assalto, é política, é situação econômica, é desemprego, é mercado de trabalho. Não, porque o nível salarial está ruim assim mesmo, e não tem como, etc e tal. Irmãos, esse tipo de coisa assim que vem combatendo, mas nós não podemos deixar entrar na nossa mente, porque o justo vive da fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus multiplicou pães. Irmãos, ainda que o mercado de trabalho seja tal, que o desemprego seja 100%, ainda assim o nosso Deus nos sustenta. Abacuque 3,17 diz: ainda que a figueira não floresça, etc e tal, quer dizer, ainda que todas as fontes econômicas cessem e venham a se exaurir, ainda assim o nosso Deus nos sustenta com maná caído do céu. Irmãos, em Números capítulo 11, o povo disse assim: de onde Deus vai tirar carne para dar a comer esse povo? E Moisés disse: Deus vai dar carne para comer um mês inteiro, e vai comer carne até sair pelo nariz, porque duvidaram da palavra de Deus. Irmãos, o nosso Deus é infinito, as provisões do nosso Deus são inesgotáveis. Irmãos, já passou da hora de nós crermos em milagres. A viúva que estava com dívidas, em 2 Reis 4, foi lá o profeta, multiplicou o azeite, ela vendeu e pagou as dívidas. O Senhor resolveu todas as coisas. Jesus precisava pagar imposto, mandou Pedro pescar, foi lá e tirou a moeda de dentro do peixe e pronto, pagou o imposto. Irmãos, este é o nosso Deus para sempre. Este vai ser o nosso guia até a morte. Diga glória a Jesus. Irmãos, é necessário crer. Nem os discípulos que viviam com Jesus, irmãos, não conseguiam crer. De vez em quando ficavam achando que era um fantasma. Faça misericórdia. Irmãos, o Senhor quer aumentar a nossa fé, para que nós venhamos a viver descansados. Irmãos, sem medo de desemprego, sem medo de situação financeira, sem medo de assalto. Diga glória a Jesus. O nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos sustenta. Nas palmas de minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49:15. Diga glória a Jesus. Nunca te deixarei, jamais te desampararei, diz em Hebreus capítulo 13. Repita comigo: Jesus é suficiente para saciar a nossa fome.
Irmãos, tem muita gente que tem vindo na igreja, que a vida está um rolo, só um rolo miserável, e continua um rolo, e continua sem solução. E sabe qual é o teu problema? É falta de fé. Não adianta nada plantar o assento nessa cadeirinha branca, se você não tem fé. Fala para nós assim, viu? Tem que crer em Jesus e tem que pelejar por esta fé. Quantas vezes Jesus disse, seja-te feito conforme a tua fé. Irmãos, e crer que o Senhor vai resolver todas as coisas. Não dar ouvidos ao diabo, não dar ouvidos ao mundo. Quando Jesus foi lá para orar pela filha de Jairo, já vieram as pessoas no meio do caminho, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus falou para o Jairo assim, não temas, crê somente. Jesus chegou lá e ressuscitou a menina. Diga glória a Jesus. Irmãos, viver pela fé. Irmãos, o Senhor tem mostrado muita gente com a vida enrolada. A vida familiar está um nó completo. Mulher brigando com o marido, pai brigando com o filho, mãe brigando com filha, irmão brigando com o irmão, e aquele rolo tremendo, situação financeira horrível, à beira da fome. Só que a vida vai se enrolando e vai se levando assim, irmãos, e é incrível como o ser humano às vezes se adapta ao caos. Aquele caos, enfim. Irmãos, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, chegou no Mar Vermelho na primeira dificuldade, sabe o que disseram para Moisés? Não tinha sepulcros no Egito para nos tirar de lá e nos matarem nesse deserto? Irmãos, em Números capítulo 11, o povo lembrando com saudades dos pepinos e dos alhos do Egito. Irmãos, o ser humano tem uma sensação assim horrorosa de se acostumar ao caos e vai levando a vida daquele jeito. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Irmãos, e a vida só existe se for pela fé. É essa dimensão de vida que o Senhor quer de nós. Irmãos, e muitas vezes nós sofremos porque nós fazemos más decisões na vida. Nós fazemos decisões que contrariam a fé. O Senhor se desagrada de nós. Isso entristece o Espírito Santo. Irmãos, a nossa vida espiritual tem uma queda, tem um empobrecimento. Fala assim, misericórdia. Irmãos, no começo da vida, que essa pessoa faz um passo pela fé. Digamos assim, trabalhava muitas horas extras, nem vinha no culto porque não tinha tempo, etc e tal. Ouvi a palavra do Senhor e diz lá o livro de Eclesiastes 4, melhor uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com enfado e aflição de espírito. Aprendi isso, aprendi que, por que trabalhar para a vaidade, como diz no livro de Abacuque, por que trabalhar para o fogo? Então a pessoa para de se estressar e de viver em função do trabalho e começa a se dedicar ao Senhor. Lógico, isso vai implicar em redução salarial. Mas a pessoa faz isso na fé, faz isso na alegria, para ter maior comunhão com Deus. Vai passando o tempo, eleição presidencial, Lula, alta do dólar, não sei o que, desemprego. Não sei. Então a gente precisa se garantir, né? Então está aparecendo aí mais uma vaga, acho que eu vou entrar. Não vou quase ter tempo na igreja. Mas Deus sabe, né? Deus sabe que você é um sem vergonha. Isso que Deus sabe. Faz misericórdia. Deus sabe que você não presta, que você não vale nada. Faz misericórdia. Daí a pessoa faz isso e pronto. O que acontece? A vida espiritual vira um caos, vira uma miséria. Daí espiritualidade, sobrevivência. Vai viver no arrasto. Irmãos, mas por quê? Tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos crer em Deus. Irmãos, quando você toma um ato, se o Senhor está falando contigo hoje, e você teve uma atitude que foi contrária à fé, se convença disso hoje, volta lá, pede perdão e volta à prática das primeiras obras. Diz em Apocalipse 2, volta a fazer o que você está fazendo antes. Porque tudo o que você faz, irmãos, que é assim, não é para ter assim maior segurança, né, pastor?
Não, né? O senhor sabe. Não, pastor, não, eu não amo dinheiro, mas o senhor sabe, né, pastor, que sem dinheiro a gente não vive. Não, eu não vivo assim só por dinheiro, mas o senhor sabe, né, pastor, o senhor sabe. Ah, você está querendo dinheiro, né? Dinheiro. Não podem servir dois senhores. Irmãos, o dinheiro é um senhor muito cruel, ele exige atenção máxima. Porque diz a palavra, quem ama o dinheiro não se farta de dinheiro. E quem ama a riqueza nunca se farta dela. O livro de Provérbios diz que o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. Em Isaías 55 diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Vamos trabalhar para o supérfluo. Isso não vem de Deus. Irmãos, isso é desgastar-se por nada. É Lucas capítulo 12, a parábola do rico insensato, que fica construindo celeiros só se for para o teu sucessor, para o teu herdeiro. Mas em misericórdia. Ou só se você for faraó, que quer ser enterrado dentro do celeiro, tipo pirâmide. Mas em misericórdia. Irmãos, 1 Timóteo 6. Notório é que nada trouxemos para este mundo, e nada havemos de levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Diga glória a Jesus. Irmãos, logo após a multiplicação dos pães, Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e irem para outra banda, enquanto ele ficava despedindo a multidão. Por quê? O capítulo 14 começa dizendo que o João Batista tinha sido morto por Herodes. Em Marcos capítulo 6, que essa história também está escrita lá, diz que Jesus, assim que soube da notícia de Herodes, resolveu retirar-se. E também os discípulos faziam muito tempo que iam e vinham e não tinham nem tempo para comer pão. Então Jesus disse, vamos nos retirar e descansar um pouco. Só que chegaram da outra banda, do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia. Chegaram lá, a multidão já tinha sabido e tinha corrido atrás de Jesus. Jesus chegou lá, tinha uma multidão sem fim. Jesus se compadeceu, ensinou o dia inteiro, multiplicou pães. E outra, irmãos, o Senhor Jesus não nos descarta. Diga glória a Jesus. Jesus não nos descarta. Jesus não descarta a multidão. Foi ficando tarde, os discípulos engraçadinhos disseram, Jesus, manda eles embora, porque está ficando de noite, eles precisam comer. Jesus disse, dai-lhes voz de comer. Irmãos, a obra de Deus não vive na base de orçamento. Orçamento é coisa para o tesouro nacional. A igreja vive pelos tesouros dos céus. As janelas do céu se abrem. Diga glória a Jesus. Se fosse alguém já dizer, o Felipe, que era mais matemático, ali em João capítulo 6, 200 dinheiro de pão para esse pão é pouco. Irmãos, Jesus multiplicou uns 5 pãezinhos e sobrou 12 cestos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente vive pelos padrões celestes, pelos padrões eternos. Irmãos, a multidão, diz lá em João capítulo 6, já queria ir correr para Jesus para fazê-lo rei. Sabe por quê? Já estavam meio indignados com Herodes. Indignados porque Herodes tinha matado João Batista. Eles queriam um Messias que fosse religioso e político ao mesmo tempo. Jesus multiplicou pães e deu de graça. Eles falaram, nossa, esse é o presidente da república que nós precisamos. Só que Jesus não aceitou isso, despediu a multidão, e Jesus forçou os discípulos a entrarem no barco e a irem para o outro lado. Sabe por quê? Porque os discípulos também pensavam isso. E o Senhor Jesus, com certeza, tomou essa atitude para os discípulos já não embarcarem. Era para embarcar no barco, não na ideia. Fazer misericórdia. Não embarcar na história do povo que queria um Messias político. Irmãos, Jesus nunca aceitou essa insinuação política do povo. Irmãos, Jesus não tem nada a ver com política. Se tem alguém aqui se enganando que eu vou votar num presidente evangélico, meu amado, Jesus não tem nada a ver com a presidência da república. Nada. Fala para assim, nada. Não se iluda. E além disso, quem usa esse argumento, além do que é um inescrupuloso, faz o que nem Jesus fez. Se Jesus estivesse no Brasil, ele ia se candidatar para concorrer com o Lula. Pelo amor de Deus, faz misericórdia. Jesus tem coisa melhor para fazer. Diga glória a Jesus. Capaz que Jesus quer ser presidente do Brasil, ele quer ser o rei dos reis, Senhor dos senhores. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Então Jesus fez com que os discípulos fossem para o outro lado. Eles enfrentaram adversidades porque tinha uma tempestade no mar. Mas por que Jesus fez aquilo? Para que eles também ficassem livres, isentos, longe dessas ideias políticas. E eles ficaram sofrendo no barco, meio à toa, porque remando para não sair do lugar. Tem gente que passa isso na vida e fica nessa situação assim, e passa por causa da falta de fé, ou por causa de uma fé errada. Porque se os discípulos crescem, e já estivessem convencidos que o reino de Jesus não é desse mundo, como ele mesmo disse em João capítulo 18 para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, pelejarei os meus para que não fosse entregue a ti. Mas ele não é desse mundo. E daí Pilatos disse, tu és rei? E Jesus disse, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Diga glória a Jesus. Se os discípulos já tivessem aprendido isso, não precisariam ter remado à toa no mar. Irmãos, parece que Jesus quis se ver livre deles um pouco. Manda para o mar, deixa eles lá, se distraindo com as ondas. Enquanto ele termina de despedir a multidão, vai orar ao Pai. Enquanto isso, eles ficam lá, envolvidos, rema para lá, rema para lá, rema para cá, rema para cá. Não sai do lugar, enquanto Jesus está orando. Então, tem um pouco de sossego. Faça misericórdia. Tem hora que você fica assim na vida, rema e não sai do lugar. Sabe por quê? Falta de fé. Faça misericórdia. Com medo de fantasma, que vexame. Marmanjos, com medo de fantasma. Vem Jesus andando por lá. Ai, um fantasma. Faça misericórdia. Vexame. Crente com medo de tudo, crente cheio de fobia. Tem crente que se dentro de casa assim, cai alguma coisa no chão e quase tem um ataque epilético. Faça misericórdia. Achando que já é um tiro, de certo. Diga glória a Jesus. Fantasma? Está com medo de fantasma? Pergunta para você, está com medo de fantasma? Mas isso é falta de fé. Daí o Senhor compele os discípulos para ir para frente, porque Ele precisa terminar obras para trás, e a nossa presença ia incomodar Jesus. Faça misericórdia. Irmãos, a nossa incredulidade perturba Jesus. Jesus nunca ficava irritado com nada, só com incrédulos. Incrédulos deixavam ele fora do sério. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, pense isso. Se você hoje está no meio do mar e remando e sem sair do lugar, será que Deus está querendo ganhar tempo com você? Está precisando terminar alguma obra e teve que te distrair com essa situação? Se é isso, vamos já deixar de sermos incrédulos e nos tornarmos crentes. Foi o que Jesus disse para Tomé em João capítulo 20. Irmãos, outra coisa, Jesus subiu ao monte para orar. Por quê? Muita pressão querendo que Jesus fosse rei, que Jesus multiplicasse pães. Os próprios discípulos, todo mundo, pressionando. Irmãos, então Jesus subia ao monte para orar com o Pai. Irmãos, e para ter sempre assim voltando à direção exata, porque Jesus não queria se desviar do seu chamado. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado comigo, inclusive que nós precisamos fazer vigílias de oração. Irmãos, porque muita pressão está fazendo os crentes perderem a visão do chamado. E os crentes ficam tudo distraído, tudo perturbado com as coisas desse mundo. Está precisando de vigília de oração. O Senhor falou comigo essa semana. Diga glória a Jesus. É o que Jesus fazia. Só que só crente pode ir nessa vigília. Os crentes têm que ficar remando por aí em qualquer lugar, dando um tempo. Faça misericórdia. Mas que horror. Jesus precisava orar, precisava um pouco de sossego, precisava mandar os crentes sair para ele orar sozinho. Faça misericórdia. Então nós precisamos fazer uma reunião de crentes.
Será que você vai poder ir? Faz misericórdia. Às vezes acontece caso assim, que marca reunião em algum lugar, e tem gente que não acha endereço, fica rodando a noite inteira e não acha endereço. Faz misericórdia. Será que é isso? Se fosse, ia perturbar a reunião. Incredulidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos crer, nós precisamos voltar à nossa direção, à nossa visão. A nossa visão é celeste. Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra nem para ganhar dinheiro, muito menos para ser famoso, para ser rico de jeito nenhum. É ser rico na graça, rico na fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós não estamos aqui para ficar preocupados com desemprego, nem com eleição presidencial. Nós estamos aqui para buscar o reino de Deus. O Senhor vai nos sustentar de qualquer forma. Seja qual for o presidente que for lá, o Senhor vai nos sustentar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor sustentou quando foi Império Romano, Império Babilônico, Império Greco-Macedônio, Império Persa, Império qualquer coisa. Irmãos, o Senhor sempre esteve no comando de todas as coisas. O Senhor sempre ouve o clamor do seu povo. Diga glória a Jesus. O que nós não podemos perder, irmãos, é esta visão. Irmãos, é daí que nós nos enfraquecemos. Por isso que Jesus ia para o alto do monte. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, e para encerrarmos esta meditação, Jesus foi andando por cima das águas. É possível isso? Tudo é possível ao que crê. É possível isso conosco? Tudo é possível ao que crê. Irmãos, Jesus saiu leve da vigília de oração, tão leve que até flutuava. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a oração nos deixa leves. Tem gente que vem para a igreja pesar, parece chumbo, parece uma âncora. É capaz de ele conseguir andar no fundo do mar. Mas misericórdia. Jesus orou tanto que ficou leve, saiu flutuando. Diga glória a Jesus. Fala para você, é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Diga glória a Deus. Vamos andando por cima das águas. Quer dizer, irmãos, sem peso, sem culpa, consciência limpa. O que nos perturba muito, irmãos, é a nossa consciência, quando a gente sabe que está devendo. Porque se nós não estamos buscando a Deus o quanto precisávamos, já aqui a consciência já acusa. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. A pessoa daí não está em comunhão com Deus, a pessoa já fica pesada, já vira âncora. Faz misericórdia. Irmãos, o Senhor quer que nós vivamos nesta dimensão. Diga glória a Jesus. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: vem. E ele foi. Irmãos, só que esse texto ensina muita coisa. Este texto, irmãos, mostra o quanto a fé pode ser frágil. Depende do coração onde ela está. A mesma fé que estava em Jesus era tão poderosa que fazia ele flutuar. Mas no coração de Pedro não teve esse resultado. Andou por um pouco, daqui a pouco afundou. Irmãos, é necessário ter firmeza de fé. A fé precisa estar plantada em nosso coração, em toda a plenitude do nosso ser. Irmãos, nós precisamos meditar no Senhor o dia inteiro. Irmãos, a palavra do Senhor tem que estar dentro de nós o dia inteiro. A pessoa fica o dia inteiro pensando consigo mesmo, pensando só as coisas dessa vida. Daí depois vem provação e quer bênção. E quer assim sair transfigurado. Está difícil. Faz misericórdia. Irmãos, isso tem que ser cultivado num coração pleno da presença de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Pedro flutuou por um pouco, daí a pouco afundou. Irmãos, a fé precisa ser mantida num coração firme, um coração perseverante. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo é pela fé. Já pensou se no dia do arrebatamento tem gente que de fé, tipo Pedro, sobe um pouco, daí despenca lá de cima? Faz misericórdia. Porque a fé só deu para ir até o meio do caminho.
Faz misericórdia. Fé. Pelo jeito, Pedro andou um pouquinho sobre as águas e já afundou. Para quanto que daria a tua fé? Faz misericórdia. Tem gente que nem entrava no barco de medo. Imagina andar em cima da água. Diga glória a Jesus. Tem gente que tem medo de barco? Tem gente que tem medo do mar? Está difícil. Faz misericórdia. Irmãos, o Senhor quer aumentar a nossa fé. O Senhor quer livrar dos nossos temores. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos uma fé firme. Irmãos, e outra, não é se comparar por baixo. Porque você pode dizer assim, mas o Pedro foi melhor que os outros discípulos, que nem se arriscaram. E o que Jesus disse para ele? Homem de pouca fé, porque duvidaste? Foi melhor que os outros? Grande coisa, porque Jesus disse que era pouca fé do mesmo jeito. Tem que ter fé como Jesus. Repita comigo, eu preciso ter fé como Jesus. Senhor, é o que nós clamamos a Ti. É o que nós queremos de Ti, meu Pai amado, em nome de Jesus. Senhor eterno, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós suplicamos a Ti. Queremos viver em espírito, queremos viver na Tua presença. Senhor, não queremos viver com os padrões deste mundo, Senhor, e nós queremos hoje nos humilharmos. E, Senhor, e as escolhas erradas que nós fizemos, nós queremos pedir perdão e consertar e voltar atrás. Senhor, para escolher viver pela fé inteiramente, não tomar posições materialistas pequenas, posições que diminuam o nosso Deus e não venham engrandecê-lo. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos hoje voltar, Senhor, e Senhor, para voltar no caminho que agrada ao Senhor. Senhor, nós não queremos viver por padrões monetários, nós queremos viver por padrões celestiais, Senhor. Meu Deus, opera em nossas vidas em nome de Jesus. Nós queremos andar sobre as águas. Nós não queremos atentar nem para o mar, nem para o vento, nem para a adversidade alguma. Seja qual for a situação, o Senhor há de nos dar vitória. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pela água, ela não te submergirá, como diz em Isaías 43. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, como diz em Romanos capítulo 8. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmo 108, 13. Glória a Jesus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, estamos de pé. Salmo capítulo 20. Glória a Jesus. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Senhor, nós queremos viver pela fé, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos andar sobre as águas. Senhor, nós queremos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor amado, nós queremos ter a mente de Cristo. Senhor, que toda a Tua palavra ocupe o nosso pensamento, a nossa consciência. Desperta-nos, Senhor, para ler, para decorar a palavra, para viver na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, só faz servir o mesmo, nunca mais serei a luz, eu posso ver a verdade libertou. Eu sei, vou voar como águia, vou dançar como vento,
vou fluir como um rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, posso ver, a verdade libertou todo teu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como um rio e cantar como os anjos, escalar a montanha, andar sobre as águas.